Eu sou a Carla Conká, eu sou treinadora em inteligência emocional e posicionamento e especialista em didática. A chave. A chave, aí a pessoa, e o dominante, ele é rápido, muito rápido. E o influente e o estável, eles são mais lentos e preocupados com pessoas. O outro é rápido e preocupado com o resultado. E um conhecimento que ajuda muito em resolver esse tipo de conflito é sobre as 5 linguagens do amor, ou sobre 5 linguagens de valorização, do Gary Chapman. É um livro que muita gente conhece, as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, mas as pessoas... Então, você não está se sentindo amada pelo seu filho, e nem o seu filho está se sentindo amado por você. Escolher os times e complementar as habilidades entre as pessoas, é muito parecido, só que é um pouquinho mais profundo, que aí separa as pessoas entre dominante, os comportamentos predominantes, entre dominante, seria o colérico, influente, seria o sanguíneo, estável, seria, eu não sei exatamente o do fleumático e do melancólico, mas o estável é a pessoa que é mais equilibrada, ela prioriza o relacionamento e a paz entre, né? E o analítico, é isso que ele falou, o detalhista, o perfeccionista, a pessoa da planilha. Esse é o melancólico ou o fleumático? Acho que é o melancólico, não é? É o melancólico. Eu acho que o melancólico se aproxima mais do analítico. É Estável, é. A grande maioria dos RHs usa essa metodologia do DISC, né, para fazer. Nossa, e saber identificar isso é muito bom. Super. Para o líder, esse tipo de conhecimento é fundamental. A gente veio pro evento, tinham 10 pessoas na casa, foi até assim que eu conheci o Peter, e tipo, pessoas com perfis diferentes. Logo nas primeiras horas, assim, já deu uma treta entre as pessoas por uma bobagem. E aí, teoricamente, eram pessoas que deveriam ter esse tipo de conhecimento, né? Que estavam todos estudando isso lá. Mas por causa da chave. Mas eu expliquei, gente, peraí, calma. Qual que é o problema aqui? A pessoa que gerou o conflito, ela é uma pessoa com perfil dominante muito alto. O dominante e o analítico, eles focam no resultado das coisas. O estável e o influente, eles focam nas pessoas. Então, o que aconteceu? A pessoa que tava explicando como que ia ficar dividida a chave. A chave... Aí a pessoa... E o dominante, ele é rápido, muito rápido. E o influente e o estável, eles são mais lentos e preocupados com pessoas. O outro é rápido e preocupado com o resultado. Então, eles estavam falando línguas diferentes. Então, uma pessoa... Isso que gerou o conflito. Não é que ninguém estava se importando. E eu falei, gente... vocês só não estão se enxergando e estão julgando um ao outro porque não estão entendendo, estão olhando para o outro como se ele fosse igual a você. Nem o pessoal lá tá cagando e nem a pessoa ali é grossa. Ela só... Essa que você acha que tá grossa, ela só é rápida e tá olhando pro resultado, que ela não quer que vocês fiquem pra fora de casa. Estão em focos diferentes. Focos diferentes. Um é focado em resultado, o outro é focado em pessoa. Entende? Um tem um ritmo acelerado, o outro tem um ritmo lento e tá tudo bem. Se você não aprende... Agora, se você não entende isso e você entra no lugar de julgamento, a treta tá feita. Entende? E aí eu fui lá e julguei, para pra pensar, para de julgar. Entendeu? É normal, assim, é natural para você, no meio de um conflito desse, você ter que ser intermediadora disso, porque no meio de todos, você observando, não te dá uma canseira de vez em quando, e tipo, olhar para tudo isso e falar assim, gente, hoje eu não vou fazer, hoje eu não quero, eu deixo todo mundo se resolver, tchau, se resolvam, e, tipo, virar as costas, assim, sentar e falar, acho que hoje eu não vou ser a intermediadora de tudo isso, eu não tô vendo nada disso, e deixar. Aí é que a gente precisa orar por sabedoria e discernimento, né? Tem uma frase que diz, acho que é da Lara Nesteruk, que diz que o saque é de quem tá com a bola. O líder, ele tem a responsabilidade do conhecimento que ele tem, né? Na Bíblia, a gente tinha a parábola dos talentos, onde Jesus ensinou: a quem muito é dado, muito será cobrado. Quando você é a pessoa que tem a visão, que tem o conhecimento e que tem a chave para resolver, você tem uma certa responsabilidade sobre aquilo. Você não pode desver o que você viu.
Só que ao mesmo, então, se você tem esse valor de contribuição, né? E aí, se eu sou cristã, se você é cristão, você tem esse olhar de servir, né? De viver para servir, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma sabedoria que é justamente até que ponto isso não vai estar te prejudicando. Eu sou empresária, sou professora, eu já resolvi muito conflito na minha vida em vários ambientes diferentes, né? Então eu posso dizer que eu sou especialista em pessoas também, tanto do lado científico, por eu estudar muito e produzir conteúdo sobre isso, mas também por viver e resolver problemas na vida real relacionada a conflitos de pessoas. E eu posso te dizer, conflitos de pessoas, seres humanos, seja em casa, seja na escola, seja numa empresa, seja entre desconhecidos no meio da rua, é sempre sobre comunicação. Por que que as pessoas, entram em conflito 99% das vezes? Porque elas não sabem comunicar as necessidades delas. Elas não se conhecem e não sabem, por elas não se conhecerem, elas não sabem comunicar o que elas precisam, e por elas não se conhecerem, não tem como elas conhecerem o outro. E não, se elas não entendem as próprias necessidades delas, não tem como elas entenderem as necessidades dos outros. Então, né, é como se você tivesse ali um mundo com pessoas cegas, surdas e mudas tentando interagir, sabe? Sim. Vai dar bagunça, fica claro? Então, conceito-chave para você melhorar essa questão desses conflitos é a questão das pessoas entenderem as linguagens de valorização, ou a linguagem do amor umas das outras. Falei, sou especialista em pessoas em vários ambientes, e em todos os ambientes onde temos pessoas, temos conflitos entre essas pessoas. E já 99% das vezes esses conflitos são gerados por problemas de comunicação entre essas pessoas, né? E um conhecimento que ajuda muito em resolver esse tipo de conflito é sobre as 5 linguagens do amor, ou sobre 5 linguagens de valorização, do Gary Chapman. É um livro que muita gente conhece, as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, mas as pessoas tendem a achar que esse conhecimento só se aplica a relacionamento amoroso. E, na verdade, ele se aplica a tudo. Família, pai, mãe, filhos, extremamente importante para quem é pai e mãe. Extremamente importante para quem é líder de empresa, gestor, gerente, coordenador. Extremamente importante para quem é professor de escola, de universidade. O que são as 5 linguagens do amor? Vamos lá. Para relacionamento, né? O livro ele foi escrito para relacionamento amoroso. Então vamos entender o conceito. Primeiro, quais são essas 5 linguagens? Palavras de afirmação, atos de serviço, tempos de qualidade, toque físico e. Qual que eu tô esquecendo? Me ajuda aí. Presentes. Perfeito. Essas linguagens, pensa aqui comigo. Imagina que cada linguagem dessa é realmente uma língua diferente. Imagina que é russo, inglês, japonês, espanhol e português. Imagina se eu falo que eu te amo em russo e você só fala inglês. Eu tô expressando que eu te amo, mas você não vai entender, porque você não fala russo. Certo? Sim. Faz sentido? Sim. Imagina o seu filho. Imagina você todo dia você fala pro seu filho que ama ele em russo, mas seu filho só fala inglês. Ele não tá entendendo. E da mesma forma, o seu filho fala pra você que te ama também, em inglês, mas você só fala russo. Então você não tá se sentindo amada pelo seu filho, e nem o seu filho tá se sentindo amado por você, porque vocês estão falando línguas diferentes. E aí vocês não entendem, mas eu amo tanto. Eu mostro todo dia que eu amo. Por que que ele não tá se sentindo amado? Pra gente expressar o amor, é importante que a gente fale na língua que a pessoa vai entender. E também pra gente se sentir amado, porque não é importante só que a gente seja amado, é importante que a gente sinta isso. E não é importante só que a gente ame, é importante que a gente saiba passar e fazer a pessoa se sentir amada. São 2 coisas diferentes.
Para que isso aconteça, é fundamental que a gente conheça as 5 linguagens do amor, tá? E aí eu vou explicar aqui rápido quais são essas 5 linguagens e dar exemplos, e depois eu vou extrapolar esse conhecimento para outros ambientes, porque é exatamente a mesma lógica nas empresas, nas escolas e qualquer outro lugar, tá bom? Então vamos lá. Primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. É a minha principal. Como que eu expresso que eu amo alguém e como eu me sinto amado? Quando eu falo, você é linda, você é muito inteligente, teu sorriso é incrível. Quando eu vejo você fazendo isso, nossa, eu não consigo ver mais ninguém fazendo isso. Eu estou afirmando, estou fazendo você se sentir amada através dessas afirmações. E são coisas únicas, é como eu te vejo. Na verdade, a palavra de afirmação é uma forma de fazer que a pessoa se sinta vista, né? Nossa, esse jeito que você faz essa brincadeira é único, ninguém mais faz isso. E aí você fala, você afirma, isso é uma forma de expressar amor e uma forma de se sentir amado. Então, palavras de afirmação. Segunda forma, tempo de qualidade. Passar tempo junto. Assistir um filme junto, montar um quebra-cabeça, jogar um jogo, cozinhar, passar tempo. Mas por que tempo de qualidade? Porque você realmente tem que estar presente. Quem nunca viu um casal que sai para jantar fora e cada um fica no celular? Nossa, eu observo super isso. Você tá ali, mas não tá ali. Sim. Então, não é um tempo, mas não é um tempo de qualidade. Para que você tenha tempo de qualidade, você tem que estar presente. Não adianta você estar entre pais e filhos, por exemplo. Não adianta você estar com seu filho do lado, mas você está trabalhando ali e você não está se relacionando. Sim. Então, o tempo de qualidade é isso. Tá junto, né? Toque físico. Toque físico. Abraço, beijo, carinho. O nome é autoexplicativo. Tem entre namorados e namoradas, eu vou dar um exemplo. Tem gente que ama, e aí essas pessoas são consideradas grudentas, né? Aí só quer estar abraçando, agarrando, né? E tem gente que já não gosta. Meu time não gosta. Já tem gente que, sabe? E por isso, o que acontece? São linguagens diferentes. Por que é importante a gente entender a linguagem do outro e falar, né? E dar também. Porque imagina se você ama uma pessoa que tem toque físico como linguagem do amor e você não gosta e aí você não dá toque físico para a pessoa, ela não vai se sentir amada. Porque para ela, o jeito que ela se sente amada é com toque físico. Imagina se é seu filho. Imagina se é seu amigo, seu pai, sua mãe. Então, toque físico é uma linguagem das 5 linguagens do amor. Outra é presentes. E aí não é sobre o preço do presente. Pode ser uma florzinha que você achou na rua, um bilhetinho, qualquer coisa, qualquer materialização de algo que represente, olha, eu lembrei de você. Isso tem uma história, ó. Eu trouxe isso para você porque eu me lembrei de você é um símbolo. Te trouxe uma materialização física de um símbolo que representa o meu afeto por você e eu tô te entregando. Pode ser um diamante de milhões, pode ser uma florzinha, um papelzinho. Mas para a pessoa que tem a linguagem de presentes, é importante. E aí, data de aniversário, né? Geralmente tem as datas representativas para você dar alguma coisa. Se a pessoa tem essa linguagem e você não dá nada, ou você dá só um abraço, você dá toque físico, ou você só fala e dá palavras de afirmação, ou se você passa o dia inteiro junto, mas não dá nada para ela, vai ficar faltando alguma coisa. E às vezes a pessoa não sabe, né? Não sabe o que foi que ficou faltando, mas ficou faltando alguma coisa. Então, é importante a gente conhecer. Então, vamos lá revisando. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes e faltou falar do atos de serviço. O que é a linguagem do amor do atos de serviço? É quando você resolve um probleminha para a pessoa. Literalmente o servir.
Essa é a linguagem do amor que eu acho que as mães representam melhor. Porque você, rasgou aqui a roupa, deixa que eu costuro. Você tá com fome, deixa que eu faça aqui uma comidinha. Você tá precisando, sua roupa tá amassada, deixa que eu passo aqui. Mas, por exemplo, entre relacionamento amoroso, o namorado vê que a namorada tá com um problema em casa, algo quebrado, ele vai lá e conserta. Não, deixa que eu conserto pra você. Troco a lâmpada pra você. Troco o encanamento. Ou então a namorada vê que o namorado tá com... o homem gosta de carro, né? Negócio de carro. Deixa que eu levo o seu carro pra lavar, pra polir, sei lá o quê. Você resolve um probleminha, você serve o outro através desse pequeno tipo... Ou a namorada faz uma janta pro namorado. Sim. Você serve o outro, né? Atos de serviço. E aí são essas 5 linguagens. Aí, como eu te disse, esse conhecimento que foi disseminado através do livro do Gary Chapman, ele primariamente ele foi disseminado sobre relacionamento amoroso, mas é exatamente a mesma lógica dentro de uma família, por exemplo. Como eu te dei o exemplo, mãe e filho. Mas dentro de empresa, por exemplo, é a mesma coisa. Imagina que um líder, o chefe não, né? Chefe é ruim. O líder, o coordenador, o gestor da área, tem um colaborador que se sente valorizado com palavras de afirmação. A pessoa precisa ouvir. Cara, você fez toda a diferença nesse projeto. Você é muito competente. Você é uma pessoa única nesse time. Ninguém faz o que você faz. A pessoa precisa ouvir. Mas o chefe ou o gestor valoriza aumentando o salário do cara. Seria uma manifestação com presente, por exemplo. Mas não falou nada. Não reconheceu em público, não fez um elogio. Ao longo do tempo, isso pode causar que a pessoa saia da empresa. Porque as caras, eu ganho dinheiro, mas eu não me sinto valorizado. Entende? O poder da fala é muito grande, né? Se a pessoa tem como linguagem primordial a palavra de afirmação, vai fazer toda a diferença. Às vezes ela vai preferir esse reconhecimento. Isso é inconsciente, tá? Isso não é lógico. Porque às vezes se você prefere um aumento ou você prefere ser reconhecido em público, a pessoa vai dizer, não, com certeza eu prefiro um aumento. Mas lá dentro da satisfação interna dela, no inconsciente, ela vai ter um desconforto e ela às vezes não sabe de onde vem. Tá? Sim. Então é importante para a própria pessoa, para o próprio funcionário, para o próprio colaborador, é importante ele conhecer como ele se sente valorizado. Porque ele pode, digamos que eu estou trabalhando numa empresa e eu tenho esse conhecimento. E aí, o meu chefe, Carla, para mim é importante palavras de afirmação. Eu posso chegar para o meu gestor e dizer, fulano, minha linguagem de valorização é palavra de afirmação. É importante para mim que você diga para mim. Se a pessoa não tá te dando isso, você chega e fala, eu preciso disso para me sentir valorizado. Você pode me dar aumento, você pode me dar atenção na hora que eu tô falando, que seria o tempo de qualidade, você pode me dar um abraço, mas se você não falar para mim, vai ficar faltando alguma coisa. Então é importante que você me dê isso. E aí é comunicação. Como que a pessoa vai saber que tá faltando alguma coisa se você não fala para ela? Né? Sim. Então, é um conhecimento que vai ser dos dois lados fundamental, estratégico. Vai ser estratégico para a empresa, para o líder, ele conhecer sobre o time dele, para ele dar o que a pessoa quer, mas também é estratégico para você, para o seu nível de satisfação pessoal, né? Sim. Por exemplo, vamos lá, tempo de qualidade. Poxa vida, eu trabalho aqui nessa empresa há 10 anos e o meu líder nunca, o meu chefe, nunca tomou um café comigo, nunca me chamou para uma conversa. Se a sua linguagem de valorização é tempo de qualidade, vai fazer diferença, entende? Então, é importante que todos conheçam, mas principalmente para os líderes, para os gestores, é muito importante ele ter noção do time dele, né? E isso pode gerar ganhos, uma vez que você tem essa informação, mas também pode gerar conflito, uma vez que você não tem essa informação, né? Porque você diz, você não me valoriza. Como que eu não te valorizo? É aquela história. Um falando russo e o outro falando inglês. Entende?
Sobre as 5 linguagens do amor, algo que você não vai ouvir em nenhum outro lugar, a não ser com a Carla com K, é sobre a relação do auto-amor ou da autoestima, e não autoconfiança, autoestima, com as 5 linguagens. Que eu desenvolvi esse conteúdo para me ajudar, mas eu percebi que pode ajudar bastante gente. Foi um momento que eu estava passando de sofrimento, de tristeza, e eu precisava de amor e carinho, e eu não estava próxima das pessoas da minha família, dos meus amigos nesse momento, e eu falei, gente, como que eu vou superar esse momento, se as pessoas que poderiam me dar esse suporte agora não estão perto de mim, o que eu posso fazer, né? E aí eu lembrei das 5 linguagens e pensei, eu posso aplicar as 5 linguagens do amor em mim mesma. Eu posso fazer o que essas pessoas fariam por mim. Eu posso me dar, por exemplo, eu posso me dar amor. Como que eu posso me dar amor? Usando as 5 linguagens do amor. Presentes, eu posso me dar presentes. Tempo de qualidade. Como que eu posso passar tempo de qualidade comigo mesma? O que que eu gosto de fazer sozinha? Quais são aqueles momentos que são perfeitos quando eu tô sozinha, que as pessoas chamam de solitude? Posso praticar isso. Atos de serviço para mim mesma. Aquela coisa quebrada que tá te incomodando, a pia pingando, o pisca-pisca do carro quebrado, ou às vezes aquela tarefa que tá ali na tua lista faz tempo te incomodando e tu tá procrastinando. Algo que você vai resolver e que vai te dar paz. Eu vou fazer isso para mim mesma, um ato de serviço para mim mesma. Quais são, que tá faltando? Mais fácil. Palavras de afirmação. Presente. E presente. Também? Tá, vamos lá. Palavras de afirmação. Quem é a Carla? O que que os meus melhores amigos diriam sobre mim? A Carla é muito otimista. A Carla é muito inteligente. A Carla, ela eleva o alto astral, onde ela chega. A Carla ela tem um carisma, a Carla tem uma didática. E aí eu vou afirmando. O que os outros falam de positivo sobre mim, eu posso escrever, eu posso gravar e ouvir. Eu posso pedir, manda um WhatsApp, fala, o que que você vê de bom em mim? Uma coisa que eu uso muito e dá certo comigo, quando eu tô, assim, péssima, naquele astral péssimo, assim, que eu não estou me sentindo bem pra nada, nem pra ser companhia de alguém, é me olhar no espelho, péssima, chorando, sem maquiagem, sem nada, e falo, cara, para com isso, você é foda, você é capaz. Enxuga essas lágrimas, coloca uma maquiagem, vai. Pega um livro, vai, liga a televisão, sabe? Aí realmente ajuda muito. Palavras de afirmação. Isso é você se amando. Isso é auto-amor, autoestima, autocuidado. Sim. E aí você tá usando uma técnica, uma estratégia, uma linguagem para expressar para você mesmo o quanto você se ama. E é fácil. É fácil pensar você fazer isso pro outro, né? Se o seu filho, o seu melhor amigo, a pessoa que você ama, tá ali num momento muito ruim, o que você vai fazer? O que você vai falar para ela? Fala para você. E melhor ainda o que você faz, vai no espelho, olha no olho e fala. Uma coisa que é muito interessante também, é um exercício de profundidade. Pensa na sua história de vida. Quais foram os momentos que você teve mais orgulho de você mesmo? Aqueles momentos que você pensou que não, que tava, agora não vai, agora deu tudo errado, e você foi lá e conseguiu reverter a situação. Ou aqueles momentos que você estava sozinha e conseguiu vencer aquilo sozinho. É muito legal você escrever, listar isso. Sim. Pensar que habilidades, que qualidades eu tive que ter para superar esse desafio. E aí você escreve, anota e se afirma. A Carla foi isso, a Camila foi isso, eu fui aquilo, eu sou isso. Depois você pode
pegar um bloco de notas no seu celular ou um caderno e ter essa lista anotada, e você pode gravar com a sua voz uma lista de eu sou. E você pode criar um ritual diário. Eu faço isso, ó. Isso é científico e isso aumenta não só a tua autoestima, o teu auto-amor, mas também a tua autoconfiança. E você vai atualizando essa lista também programando. Você não precisa necessariamente só colocar o que você já tem e já reconhece, mas também o que você quer desenvolver e reconhecer. Sim. Por exemplo, uma pessoa que está querendo fazer uma transição de carreira, ela pode estar ainda no CLT, mas ela pode afirmar diariamente: eu sou empreendedora. Profetizar. Perfeito. Faço isso no meu planner. Inclusive, nós estamos aqui no podcast como é que fala? Nevorá. Seguinte, você sabe o que significa nevorá? Não. É uma palavra hebraica para profecia. O que é uma profecia? É uma palavra de afirmação sobre o futuro. Profetizar. É uma forma de Deus amar a gente. Nevorá. É uma expressão do amor de Deus. A profecia é uma palavra de afirmação de Deus transferida do alto para nós. E aí, ó, eu tava no evento agora, o que eu escrevi? Eu sou global, eu sou altamente amorosa, eu sou altamente dedicada, eu sou uma enciclopédia, eu sou uma ponte. Algumas coisas aqui são coisas que as pessoas me falaram. Essa da enciclopédia, a Carla é uma enciclopédia. Várias pessoas já me falaram isso, eu nunca tinha filtrado. Eu falei, vou botar isso de afirmação. Eu sou uma enciclopédia, eu sou altamente interessante, eu sou altamente curiosa, eu sou altamente interessada, eu sou altamente comprometida, eu sou íntegra, eu sou altamente influente, eu domino o networking, eu sou altamente estratégica, eu sou altamente didática, eu sou uma grande comunicadora, mesmo sem falar nada. Vou repetir. Eu sou uma grande comunicadora, mesmo sem falar nada. Eu ouvi isso dos outros. E eu já sabia, mas agora eu vou passar a afirmar e declarar isso, atualizando a minha lista de afirmações. Sim. Eu vejo e sou vista de uma forma única pelas pessoas. Eu vejo as pessoas de uma forma única e eu sou vista pelas pessoas de uma forma única. Eu sou professora, eu sou altamente intencional. E aí vai, ó. Eu sou uma fonte e eu preciso jorrar. Eu sou sobrenatural e ilimitada. Eu sou inesgotável. Eu sou belíssima. Eu sou elegante, porque o meu pai é. Eu sou e eu carrego a liberdade. A minha liberdade é dos meus ascendentes, dos meus descendentes e de outros. Eu sou marcante, eu tenho presença, eu sou visionária, eu sou exponencial. Isso é só um pequeno exemplo, né, do que eu tô fazendo. Imagina, tem como a pessoa dessa ter autoestima baixa? Não. E se você pratica isso diariamente, isso é uma habilidade que você desenvolve. Autoestima é tudo. Mas eu tenho autoestima baixa. Desenvolve, pratica. Faz isso todo dia, vê se ela fica baixa e continua baixa. Não tem como. Autoconfiança também. Elas confundem. Autoestima é uma coisa. Você sabia que eu passei... Isso foi uma grande chave que virou na minha vida. Eu te digo até quando? 2015. 11 anos atrás. Eu sempre fui, porque eu fui desenvolvida e testada para ser altamente confiante. E por eu ter e exalar confiança, eu achava, por eu ser autoconfiante, eu achava que eu tinha uma autoestima boa. Eu tinha alta autoconfiança, mas a minha autoestima era um lixo. Sabe o que é uma pessoa que tem autoconfiança alta e autoestima baixa? É a pessoa que se mata por um objetivo, por uma meta. Ela acaba com ela mesma, ela atinge o resultado, ela atinge a meta, ela atinge o sucesso, ela sabe que ela consegue.
Ela sabe que ela consegue. Só que no processo ela se destrói. Muita mulher faz isso também. Sim. Eu dou conta de tudo. Eu carrego o peso do mundo inteiro nas minhas costas. Eu resolvo o problema da família todinha. Pode achar comigo que eu resolvo. Mas se destrói no processo. Isso é zero autoestima. Porque autoestima é autoamor, autocuidado, autoproteção, autocarinho. Não combina. Então você tem que ter as duas coisas. Autoconfiança e autocuidado, autoamor, autoestima. Carla, na sua experiência, o autoconhecimento para a mulher é muito importante. Você consegue falar para a gente um pouco mais sobre isso? Quais são os passos que a gente consegue para alcançar um pouco dessa clareza em nós? Porque assim, é muito difícil para a gente encontrar um caminho. Qual que é o ponto de partida disso tudo? Você me ajudou a responder quando você falou o ponto de partida do autoconhecimento. Você me ajudou a responder. O ponto de partida do autoconhecimento é o conhecimento do auto. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós, mulheres, e os homens também, mas a nossa identidade, quem somos nós, a verdade sobre quem somos nós, vem da verdade sobre quem nos criou e de quem somos filhas e filhos. Então, se você me perguntou qual o ponto de partida, te digo, o ponto de partida é esse. Mas, vamos então tirar aqui, sou ateia, não acredito que exista um conhecimento do alto. Dá uma resposta, então, materialista, puramente materialista. Qual é o ponto de partida, sem considerar a espiritualidade? O ponto de partida é o interesse. Você precisa querer se conhecer. Você precisa querer parar de fugir de você mesmo, parar de querer se distrair e olhar para dentro. Não tem como você se conhecer sem ter a coragem de ver tudo que tem ali, tá? Porque hoje a gente vive no mundo da distração. Redes sociais, compras, relacionamentos líquidos, vícios de todas as formas, né? Tudo para que a gente saia, não fique a sós com a gente mesmo. Tudo para que a gente não olhe para as nossas questões, né? Então, precisa ter uma força de vontade muito grande, força de decisão para parar e olhar para dentro. Uhum. Precisa ter essa intenção, precisa entender que essa decisão talvez seja a decisão mais importante da sua vida, porque se você não sabe quem é você, você não vai atingir o seu pleno potencial na vida, porque a tua história é única, e se tu não sabe quem tu é, como tu vai viver a tua história? A chance de que você viva a história de outra pessoa, de que outra pessoa contou, é altíssima. Então, o ponto de partida é essa intenção. E aí também é importante que você saiba que o processo é infinito. O autoconhecimento não tem fim. Assim como o conhecimento do auto também não tem fim. Você vai passar a vida inteira descobrindo camadas. E aí eu aprendi com minha amiga e irmã Larissa Almeida, que é expert em autoconhecimento, que a gente tem níveis de consciência que vão crescendo em espiral. E a gente passa pelas mesmas situações ao longo da vida, mas a gente vai expandindo o nosso grau de consciência à medida que a gente vai se conhecendo e a gente olha para essas mesmas circunstâncias sempre de pontos de vista mais elevados. Então não tem fim. O fim é só quando a gente chegar lá no céu, para quem acredita, mas a gente olha para esses desafios, os nossos próprios e o também das pessoas com que a gente convive. Vou dar um exemplo prático aqui, material, sei lá. Término de relacionamento ou divórcio, ou demissão de emprego. Você vai, ao longo da sua vida, você vai se deparar com essa situação, seja com você, seja com o seu cônjuge, seja com seus amigos, diversas vezes. Só que o seu grau de consciência, quando você vai se autoconhecendo,
ele vai se expandindo e você olha para essa situação de formas diferentes, entende? Uhum. Mas existem pouquíssimas pessoas que estão dispostas a olhar para dentro. A maioria das pessoas vai estar distraída com comida, bebida, cigarro, sexo, compras, dinheiro, e nem sempre é coisa ruim. Às vezes, quando você sobe o grau de consciência, você começa a se distrair com coisas que teoricamente são boas. Eu já, por exemplo, já me distraí muito com esportes. Eu já corri maratona. Aí eu passava 6 horas no domingo correndo. Pô, legal, né? Atleta, pode ser uma fuga também. Então, essa fuga de si pode, às vezes, ser pro trabalho. Nossa, que pessoa trabalhadora, que pessoa estudiosa. À medida que você vai subindo o grau de consciência, as fugas vão ganhando também um grau maior de sofisticação. E você só enxerga isso se você tá disposto a olhar para dentro. Então, é um caminho infinito esse caminho de olhar para dentro. O que está acontecendo aqui dentro? Qual é o desconforto, principalmente? Que desconforto é esse que eu estou fugindo? Basicamente, se resumir, autoconhecimento é isso. Que desconforto é esse que eu estou fugindo? E de onde ele veio? Que ferida é essa? Perfeito. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre a autoestima, o auto-amor, você usar as 5 linguagens do amor de forma estratégica para você aumentar sua autoestima. Quero ter mais autoestima, quero ter mais auto-amor. Vou usar as 5 linguagens como estratégia para praticar o auto-amor. Então, eu vou me dar palavras de afirmação, vou fazer atos de serviço para mim, vou passar tempo de qualidade comigo, e aí faltou falar presentes é o mais fácil. Sim. Quer comprar você quer ter uma coisa, você vai lá e compra e se dá de presente. Se priorizar. E aí, eu acho legal eu fico pensando no tipo de exercício. Às vezes a gente compraria coisas para os outros como forma de presente que a gente acha caro, mas para dar de presente, pelo menos eu sou assim. Por exemplo, sei lá, um sabonete ou algo, uma vela de R$ 100. Se for para dar de presente porque eu sei que a pessoa gosta, eu nem ligo, mas às vezes quando é para mim eu sinto certa culpa. Regulada. Então é bem aí que o presente tem que ver. Eu mereço esse presente. Por que o outro merece e eu não mereço? Eu mereço. E aí eu escolho exatamente essa coisa para me presentear. Para afirmar que eu também mereço. E eu mereço, na verdade, mais do que os outros. No contexto, né, do alto amor. E aí você pode comprar presentes, né, para você, presentes estratégicos específicos para aumentar a sua autoestima. E o que deu mais trabalho de pensar foi toque físico. Como que eu vou me dar toque físico? Eu vou me abraçar, me beijar? E aí eu fiquei pensando. E foi muito interessante esse exercício, porque eu descobri algumas coisas do meu autoconhecimento sobre isso. Eu descobri que que eu tinha uma carência de toque físico, e que eu só expressava toque físico em relacionamentos amorosos, que eu vinha de uma família que era zero toque físico, pai, mãe, irmãos, e aí eu acabava não expressando com os meus amigos, por exemplo. Não tinha outras formas de expressar toque físico na minha vida. E isso gerava uma carência. É claro, se eu não tô tendo água para beber, né, eu vou ter sede. E aí eu falei, pois agora eu vou me dar muito toque físico. E aí as estratégias que eu fui encontrando, eu adorei. Por exemplo, um banho quente com velas perfumadas e toque físico intencional que eu tô me dando. Uma banheira, por exemplo. Toque físico que eu tô me dando. Massagem. Eu posso ir numa massoterapeuta, eu posso sentar naquelas cadeiras de massagem, eu posso comprar um colchão com automassagem, tem aquelas pistolas de muitas formas de eu me dar massagem. Um roupão bem fofinho, bem quentinho, toque físico, uma coberta, um ursinho de pelúcia, animais, como o Márcio Peter muito bem lembrou. Comprei, menino, um Spitz pra mim, um Lulu da Pomerânia, o Zezinho, pensando eu vou me dar afeto e vou me dar toque físico pra ficar. Eu estou me dando.
né? Mas os animais são uma forma né, de Deus dar toque físico pra gente também. E aí, falando em Deus, entra o, o outro. Esse daí não foi nem eu que criei, foi Deus mesmo que me falou ali, né? No Nevorá, na profecia, no conhecimento do alto. Eu estava justamente tomando um banho desses presentes, me amando ali, tomando um banho quente, num dia de que eu ia passar o dia inteiro estudando autoconhecimento, estudando inteligência emocional, informação. E eu estava orando e Deus disse: então, filha, sabe esses 5 formas de se amar, que você entendeu que você pode se amar? Também é dessas 5 formas que eu demonstro que eu te amo. Eu te dou a Bíblia, por exemplo, o que mais tem são palavras de afirmação na Bíblia. A Bíblia é cheia de falar, você é a imagem e semelhança do Criador. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É verdade. Você é perfeito, né? E palavras de afirmação. Ai, gente, que lindo. Tempo de qualidade. Existe algum momento que você busca Deus e ele não está disponível para você? Nenhum momento. Ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que a gente nasceu até depois que a gente morrer, ele ainda vai estar lá. Todo o tempo dele é nosso, ele está sempre disponível. Então, o amor dele é infinito e ele mostra isso com o tempo. A gente não busca porque a gente se distrai. Sim. Mas o tempo dele é todo nosso. Atos de serviço de Deus. Quantas vezes na sua vida você já teve um problema que foi solucionado do nada? Vários. Meu Deus do céu. As pessoas chamam isso, às vezes, quem tem olhos para ver, às vezes chama de milagre. Ou às vezes as pessoas chamam de sorte. Sim. Ou às vezes chamam de acaso. Ou às vezes as pessoas nem percebem. Mas o tempo todo Deus está prestando atos de serviço para a gente na forma de solução de problemas. Mas não é só isso. Cada comida, cada refeição que a gente tem, o pão nosso de cada dia, o teto sobre a nossa cabeça, a roupa que a gente veste, o carro que transporta a gente, tudo são atos de serviço de Deus. Sim. Sabe, o nível de qualidade de vida que a gente tem hoje, as pessoas não têm noção disso, mas a pessoa mais pobre que você pensar hoje, que tem acesso a rede sanitária, que tem uma privada em casa e dá descarga, uma pessoa pode morar num casebre. Se ela tem um chuveiro, água encanada, um chuveiro e uma descarga, ela tem uma qualidade de vida maior do que os reis e as rainhas do século 18 e 19. Uhum. Imagina. Se você tem água encanada em casa, sua qualidade de vida é maior do que a dos reis e rainhas de alguns séculos atrás. Então, é isso. Cada detalhe que passa despercebido são atos de serviço. Para não falar dos pôres do sol, das belezas que Deus coloca a nosso dispor todos os dias. Então, atos de serviço. Temos também presentes. Deus envia presentes para a gente de várias formas também. Às vezes, umas formas mais sobrenaturais, mais milagrosas. Tem gente que recebe Pix. E eu não tô falando das moças do job que pedem Pix, tô falando disso. Mas tem gente que recebe. Eu tava agora no evento onde pessoas receberam quantias consideráveis de outras. Tipo assim, a pessoa precisava de 50 mil reais para fazer um curso e chegar alguém e dizer assim: eu vou pagar para você. Nossa. Não foi só uma, nem duas, nem três. Então, Deus manda esse tipo de presente. Às vezes você tá precisando de algo, ou você quer algo, que nem eu já ouvi estourar. Eu queria muito um perfume X, alguém chega e te dá, do nada. Do Sim. nada. São presentes que Deus envia, né? Às vezes Deus envia pessoas, não é mesmo, Márcio Peter? Camila. Deus envia pessoas em forma de presentes. Deus envia muitos presentes. Deus envia cura. Deus envia cura em forma de presente. Então, Sim.
presentes também é uma linguagem do amor de Deus. Agora, mais uma vez, toque físico. Como é que Deus ama a gente através de toque físico? Sempre o toque físico eu fico pensando, mas, né? E aí são sempre as melhores respostas também para mim. Para mim, chuva. Chuva para mim é o puro toque físico, amor, Deus expressando. É. Eu amo tomar banho de chuva desde sempre, desde criança. Toda vez que chove, eu corro para tomar banho de chuva se eu puder, porque para mim é Deus me amando ali. É Deus expressando o amor dele através de toque físico. Mas não só isso. Ontem eu corrida que teve aqui em Campo Grande, e eu corri 10 quilômetros e não tinha treinado nada. Terminei exausta, morta e deitei na grama, na sombra, no chão, no final. Meu Deus, que delícia. Puro toque físico. Aquele contato com a terra, embaixo da árvore, da sombra. O alívio que é você entrar numa sombra quando tá muito, muito quente, você tá sendo torrado do sol, e aí você entra embaixo de uma sombra, aquela sensação de alívio, Sim. toque físico de Deus, né? E aí, mais uma vez, os animaizinhos, né? Eu lembrei agora do dia que eu tava lá em São Paulo, no Parque da Água Branca, e lá tem equitação, os cavalos da polícia, os cavalos da equinoterapia também. Chegou o cavalo perto de mim, do nada, e me deu toque Que físico já. delícia. Então, Deus também, porque você pensa, Deus vai me abraçar, Deus vai me beijar. Não, Deus fala o tempo todo e Ele tá perto da gente o tempo todo. Um sofá fofinho, mais uma vez, um tecido gostoso, né? Um carinho, um abraço das pessoas. Deus usa as pessoas. Deus não tem braços e pernas senão os nossos. Quando alguém chega e te abraça e você tá precisando de um abraço, é Sim. Deus. Quando alguém chega e te fala uma coisa que você tá precisando ouvir, é Deus. Quando você vê alguma coisa que você precisava ver, é Deus. Sim. Então, Deus me falou isso, ó. Essas 5 formas, essas 5 linguagens do amor também são as mesmas 5 linguagens que eu expresso meu amor por você e pelos seus irmãos o tempo todo. Você tirou além do livro, né? Você tirou um autoconhecimento ali daquela. Conhecimento do homem. É. Não foi eu que Além, tirei, foi ele que. foi Entende? muito além. E aí, isso aí não vai estar em livro nenhum. Mas sabe, Camila, tem uma linguagem do amor que é só de Deus. Não tá no livro, não tá nessas 5. E é uma forma que Deus vai se sentir amado por nós. E é uma forma única. Que nem todo mundo. Se sentir amado por Deus é uma coisa. Agora, Deus se sentir amado por nós, esse é o único veículo. É a única forma que ele pede. Sabe qual é? Tem ideia? Não. A linguagem do amor de Deus é obediência. Sobre a comunicação com clareza. Eu sei me expressar, eu sei me comunicar, eu sei dizer o que eu quero. É uma via de mão única, no caso, porque. E o outro? Se ele não souber entender o que eu digo, se ele não souber entender com clareza o que eu estou falando, eu conheci pessoas que ela tinha, uma frase que eu digo, ela consegue construir triplos sentidos daquilo que eu falei. Qual que é o erro nisso, nessa comunicação? Sobre clareza na comunicação, mesmo quando nós somos claros, mesmo quando nós temos habilidade, desenvolvemos essa habilidade da comunicação, nos preocupamos em expressar bem, né, as nossas necessidades, ainda assim acontecem conflitos, problemas, no sentido de que a outra pessoa, o interlocutor, ele pode não entender ou ele entender de uma forma completamente diferente aquilo que a gente quis dizer, né? A mensagem, quando ela sai do ponto A para o ponto B, ela pode mudar completamente o significado, ser distorcida, né? Como você me falou, às vezes até com mais de um significado. Sim. Quando isso acontece, a gente tem um termo técnico na comunicação que chama ruído. Quando a mensagem ela não é passada de forma clara, se eu tenho uma mensagem X, a mensagem sai de A, do A, e vai até o B, e não chega X, por exemplo, o X saiu de A e chegou até o B como A. Comunicação perfeita, comunicação clara.
Agora, se a mensagem X saiu de A e chegou em B como Y ou como Z, a gente teve um ruído de comunicação, ou seja, não chegou o que deveria. É o telefone sem fio de quando a gente era criança, né? Passei uma coisa e chegou outra, tá? E aí você me perguntou o que eu faço? Porque o que eu posso controlar é a minha comunicação. Eu dei o meu melhor, me comuniquei da melhor forma possível. O ponto do outro, Como ela recebe. como a pessoa recebe, eu não posso controlar, eu não posso fazer nada em relação a isso. Então, o que fazer, Carla? Essa é a sua pergunta, né? Sim. Pergunta difícil. Pergunta inteligente da Camila. Então, vamos lá. Primeiro passo é entender quais são as possibilidades do que pode estar acontecendo, tá? Existem algumas possibilidades de por que essa pessoa, por que eu falei X e a pessoa entendeu Y, tá? Então, possibilidade número 1, anotei aqui para ficar mais organizado. Vamos lá. Possibilidade número 1 é que a pessoa tem uma ferida relacionada ao que você comunicou e ela entrou na defensiva, certo? Você atingiu ali um ponto onde a pessoa ela não quer ouvir aquilo que você está falando. Ela não entendeu porque ela não quer entender. Por exemplo, você está comunicando ali, olha, nós tivemos aqui um problema no processo X e nós precisamos melhorar essa questão. O que a pessoa entendeu? Você é incompetente. Por quê? Porque no contexto da história daquela pessoa, essa situação ali gerou um gatilho, certo? Sim. Onde ativou alguma coisa ali, não necessariamente você, o contexto. Isso aí você também não tem controle sobre isso. Ativou essa ferida que fez ela entrar na defensiva e ela não escutou o que você falou. Ela simplesmente se bloqueou. E ela não quer entender. E não adianta você explicar de um jeito, de outro. Você pode fazer o que for. Ela não vai entender porque ela não quer entender. Ela quer se defender daquela acusação que ela acha que você está fazendo. Então, isso é uma possibilidade do que pode estar acontecendo, tá? E aí não tem o que você fazer nesse caso. Outra possibilidade é que essa pessoa, ela não entendeu porque ela não ouviu. Muito frequente, quando nós estamos falando, a pessoa não está ouvindo, ela está simplesmente esperando a vez dela de responder. Ou ela ouviu só o comecinho e já começou a preparar a resposta dela, a contra-argumentação, e ela não está prestando a devida atenção no que você está falando. Certo? Sim. Acontece bastante. E aí, nesse caso, o que você pode fazer é conferir se a pessoa ouviu. Assim, repete o que eu disse. O que você entendeu uma pergunta que ajuda muito. Você pode até anotar. O que você entendeu do que eu disse? Fulano, o que você entendeu do que eu falei? Dessa forma, você pode conferir se a pessoa ouviu ou se ela entendeu uma outra coisa. Aí entra no ponto 3, que é o quê? Diferença em relação à mentalidade, nível de conhecimento ou background, experiências anteriores, no ponto de lentes da vida. Porque, às vezes, você usa termos, ou você usa experiências, ou você usa conhecimentos que a pessoa não tem acesso, ou ela enxerga de um ponto de vista totalmente diferente do seu. Você fala, por exemplo, não estou pensando no exemplo, mas você fala da cor rosa e para você a cor rosa significa delicadeza, significa feminilidade, significa sensualidade, significa coisas positivas. E para a pessoa, a cor rosa, a mesma cor, significa fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade, entende? É a mesma palavra ou a mesma situação, com lentes diferentes por conta de experiências de vida diferentes. Aí entra naquele contexto sobre a minha verdade ou sobre a sua.
Isso. Acaba que ninguém consegue entender o lado oposto, nem o lado que, no caso, que eu tô, e a gente entra em discordância sobre o assunto. Exatamente. E aí, nesse caso, é importante você, se tiver interesse de ambas as partes, tentar entender isso daí. O que é que isso representa para você? O que é que essa palavra representa para você, né? O que é que essa cor rosa representa para você entender onde é que tá a diferença de um para o outro, né? Mas é bem difícil você chegar numa situação onde as duas pessoas vão estar interessadas em chegar nesse ponto. É bem difícil, é bem Ou raro. respeitar o ponto de cada um. Ao ponto de querer ouvir. Porque aqui a gente estava conversando ali sobre oratória. Existe a escutatória, que é o problema de você querer escutar o outro, que a maioria das pessoas não quer escutar, tem dificuldade de escutar, mesmo que ela esteja calada, ela tá ali, a mente tá. Entende? Ou até mesmo escuta, mas não quer entender ou compreender a situação do outro, né? Por conta dessas feridas que eu te falei, desses gatilhos. Então, é a questão também do autoconhecimento, de o quanto você está curado para ter uma conversa com o outro, para você se abrir para o outro ao ponto de entender a realidade dele. E aí você primeiro precisa se curar, se conhecer, se entender, para poder estar disponível para entender o outro, ver o outro. E aí, para você reunir duas pessoas curadas nesse ponto, é um pouco difícil. Duas pessoas que não estão fugindo, Sim. né? Mas acontece. Eu já tive conversas nesse nível com amigos e é muito satisfatório. Sim. É muito satisfatório você ter uma conversa onde você diverge, tem pontos de vista extremamente opostos, mas mesmo assim você consegue ter um ADR, um diálogo respeitoso com a pessoa e entender e expressar a curiosidade. Nós somos pessoas curiosas, você exercer a curiosidade de ver, deixa eu entender como essa pessoa enxerga a vida por esse aspecto. E aí é bem interessante a experiência. É raro, mas é muito interessante. Precisa de abertura. A quarta coisa que pode estar acontecendo, Camila, quando você está sendo claro e a pessoa chegou num ponto totalmente diferente do que você falou, isso aqui você precisa ter muito cuidado, tá? Porque é real. O que pode estar acontecendo é uma tentativa de manipulação ou uma estratégia de poder. Tá meio na moda, eu acabei de pensar nisso, não tinha pensado nisso antes, mas tá um pouco na moda falar sobre narcisismo, né? Sim. Mas não são só narcisistas, ou se a pessoa faz isso, não significa que ela seja narcisista, tá? Isso aqui é uma tendência do ser humano, se ela tiver habilidade e se ela não for uma pessoa íntegra, existe uma alta chance dela tentar fazer isso, que é o quê? Distorcer o que você disse de propósito, de forma intencional, para chegar no objetivo dela, te tirar do teu objetivo de comunicação e chegar no objetivo dela. Então, ela entendeu o que você falou, mas ela vai distorcer, causando uma confusão ali para manipular a situação. Tá? E aí é importante que você tenha clareza também do que você está querendo comunicar. Sim. E não deixar, né? Não permitir que a pessoa faça isso. E aí você interrompe e diz: não foi isso que eu disse. O que eu disse foi X. Você está levando para esse lado, né? E aí você também precisa dar um tempo e entender qual o objetivo dessa pessoa. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ela tá... E aí você pode verificar. Se a pessoa, ela tá simplesmente sendo reativa e tentando se defender, será que essa pessoa simplesmente não escutou o que eu falei? Né? Verificar essas possibilidades que eu falei. É a hipótese 1, ela tá na defensiva? É a hipótese 2, ela só não escutou? É a hipótese 3, nós temos visões diferentes? Ou é a hipótese 4? Ela tá tentando me manipular. Ela entendeu tudo, só que ela tá tentando me manipular. Se chega nesse estágio de conhecimento que eu reconheço, eu estou olhando e identifiquei o estágio 4. Aí eu desfoco dessa pessoa por um momento e foco em todo, o ambiente, lugar, até mesmo colocação de fala,
a reação dela, e entra também aquela parte corporal, né? As pessoas fazem, gesticulam e tudo mais, né? Se você identificar que você está nessa situação, eu te aconselho que, primeiro, você entenda que você tá num jogo de poder, numa luta de poder. Então você vai ter que assumir uma postura de poder. Eu não vou deixar, né? Não vou entregar. Mas eu também recomendo que você se retire. Se retire. Para que você tenha tempo para analisar, para que você não desperdice a sua energia com algo que não vale a pena, para que você possa, a gente fala, ter um zoom out, para você ter perspectiva da situação, né? Sim. São pouquíssimas situações onde justifica você investir a sua energia tentando resolver um conflito com a pessoa que está tentando te manipular. Sim. Tá? Não consigo nem pensar num exemplo agora onde vale a pena você continuar nessa conversa. Porque acaba. Uma vez que você identificou que você tá que estão tentando te manipular, a primeira reação e única talvez seja sair, se retirar. É, verdade. Você pode até. Entendi agora. Dá a razão pra pessoa. Você tá certo. E sai. Sim. Ou, é tentar identificar. Se é o caso. E aí é triste, mas acontece. E não é raro. Tem um outro ponto ainda. Deixa eu dar uma pausinha aqui para respirar. Duas estratégias, aliás, duas dicas práticas para melhorar a comunicação e resolver conflito, tá? Primeiro quando você identifica que está existindo um ruído, né? Você está falando A e a pessoa está entendendo P, você vai ser o mais específico possível. Por exemplo, você não vai dizer, olha, eu preciso que você seja mais comprometido. Isso aí é muito aberto e pouco específico. Você vai dizer, olha, fulano, eu preciso que você chegue todo dia 5 horas e entregue todos os relatórios na hora tal. Você vai dar ordens diretas e específicas. O óbvio precisando ser dito. E o quanto mais, sabe aquela técnica SMART para definir objetivos, que precisa ser específico, mensurável, atingível. Tente comunicar de forma o mais smart possível, mais específica, temporal, mensurável, com números, com detalhes, para que a pessoa não possa fugir daquilo, tá? Comprometimento. Como eu meço? Como que eu meço em hora, número, grau, lugar, sabe? E aí quanto mais específico e numérico você for, mais difícil de você ser mal interpretado. Sim. Certo? Então essa é a dica prática número 1. Dica prática número 2. Muito se fala hoje em comunicação não violenta. Nós temos o livro seminal maravilhoso, Comunicação Não Violenta. Temos as técnicas dos cursos. Aprendi recentemente um hackzinho, uma técnicazinha de como usar a comunicação não violenta na prática de forma fácil. Como você vai fazer essa estrutura que eu vou te ensinar aqui. Você vai, primeiro, fazer uma observação sobre o fato que aconteceu. O fato. O computador da empresa foi quebrado, o microfone foi quebrado, ou o prazo não foi atingido. Não vou chegar e dizer, você não cumpriu o prazo. É impessoal, o fato ele é impessoal. Olha, o prazo não foi concluído. É um fato, certo? O fato, então você fala do fato, depois você vai para o sentimento gerado em você. Você sempre fala do seu sentimento. Você nunca fala do outro. Você sempre vai falar de você e da sua necessidade. Então, na empresa, no contexto empresarial, o prazo não foi concluído. Eu, como líder, aí você fala, eu me senti incompetente. Me senti triste. Incompetência não é sentimento. Aí a gente precisa estudar inteligência emocional sobre o que é sentimento e o que não é. Eu me senti triste, eu me senti frustrado, eu me senti sei lá, eu senti raiva,
eu senti desânimo, isso são sentimentos, tá? Decepcionado, você vai falar o sentimento que você teve e a necessidade que você tem em cima do fato. Então, o prazo ele não foi cumprido e por conta disso eu me senti triste, frustrado, decepcionado, porque eu tenho uma necessidade muito grande de cumprir os prazos uma vez que eu sou o responsável pelo projeto. Aí você comunica a sua necessidade e você fecha com uma pergunta para a pessoa: fulano, você consegue da próxima vez? Aí nesse caso, será que do próximo projeto você consegue se programar melhor para entregar a sua parte dentro do prazo? Então você não atacou, você não falou da pessoa, você falou de você e você gerou uma pergunta objetiva. A pessoa vai dizer sim ou não e ela entendeu por que aquilo é importante. Vamos trazer para o contexto dentro da família. Sei lá, o seu filho, criança ou adolescente, pré-adolescente, sei lá, ele te desobedeceu. Contou uma mentira, sei lá. Você é um mentiroso e irresponsável. Eu não posso mais confiar em você. Não, você vai dizer, olha, Mariazinha, você disse que ia... Fato. Mariazinha, você disse que ia pro shopping com as suas amigas, mas na verdade você foi para uma festa e não me comunicou. Fato. Como eu me senti? Eu me senti frustrada, me senti triste, decepcionada, me senti... E aí, estude sobre sentimentos, porque tem coisa que a gente acha que é sentimento e não é. Por exemplo, eu me senti enganada. Enganada não é um sentimento, é um julgamento. A gente confunde sentimento com julgamento, tá? Enganada, você tá indiretamente dizendo que a pessoa te enganou. Quando você vai pra pessoa e acusa ela, ela entra na defensiva e não escuta mais nada do que você tá falando. Aí você perdeu a conversa. Por isso que é importantíssimo que você fale somente dos seus sentimentos. E aí, Mariazinha, você disse que ia pro shopping, você foi pra festa. Eu me senti triste e frustrada. Você consegue me explicar por que você fez isso? Você termina com um pedido. Você consegue se comprometer da próxima vez? Você faz um pedido. E aí, dessa forma, a chance de você conseguir ter uma abertura, ser ouvido e conseguir um resultado daquela conversa aumenta exponencialmente. Isso é a comunicação violenta na prática. A incapacidade de mudar de opinião é um sinal de rigidez cognitiva. Significa que você não tem habilidade de pensar de formas diferentes. Pensamento é cognição. Se você só consegue pensar de um jeito, significa que você tem um pensamento rígido. Pensamento rígido é um sinônimo de inteligência, é um sinal de inteligência baixa. Inteligência, para quem tem inteligência alta, tem flexibilidade cognitiva, ou seja, consegue pensar de inúmeras formas diferentes e consegue mudar. Quanto mais rápido você consegue mudar, metabolizar, reformular o pensamento, mais inteligente você é. Então, mudar de opinião é sinônimo de inteligência.